Olá, pessoal! Vocês amam os animais tanto quanto a gente? É interessante estudá-los e divertido observá-los, e suas fotos e vídeos engraçados nas redes são uma fonte constante de bom humor para qualquer pessoa no mundo. Os animais nos surpreendem constantemente, às vezes eles se comportam como pessoas, por exemplo, o que pode ser um pouco alarmante. No entanto, não vamos pôr a carroça na frente dos bois. É melhor vocês verem tudo com seus próprios olhos. Vamos lá! Algumas pessoas acreditam que foi justamente o trabalho que transformou os macacos em humanos. Os cientistas não concordam com essa afirmação, no entanto, quando os primatas começam a fazer coisas muito humanas, não dá para negar que parece que eles estão ficando cada vez mais parecidos com a gente. É o caso do animal desse vídeo, por exemplo, que foi filmado no zoológico da cidade chinesa Shenyang. Uma câmera foi instalada dentro da jaula em que vive uma chimpanzé e parece que essa foi uma boa ideia. A lente registrou imagens únicas da macaca limpando? Não mostre este vídeo aos seus pais. Se você não quiser ouvir críticas do tipo até o chimpanzé limpa o quarto dele e você não, na verdade é pouco provável que o chimpanzé esteja realmente tentando limpar a sua jaula. Wang Jingjing, cuidadora que trabalha no zoológico, disse: "Uma vez notamos que ela estava olhando para nós enquanto limpávamos e depois percebemos que ela estava nos imitando. A própria chimpanzé pegou a vassoura. E não pense que as folhas secas no chão são um descaso do pessoal da limpeza. Na verdade, essas folhas foram especialmente colhidas e espalhadas na jaula da chimpanzé para imitar o habitat natural dela." Quando os donos de um cachorro têm um filho pequeno, combinar os passeios dos dois pode ser bastante difícil. Alguns preferem amarrar o animal de estimação ao carrinho do bebê. Outros preferem passear com a criança e o cão separadamente. Mas há uma terceira opção. Por que não ensinar o seu bichinho a empurrar o carrinho? Na verdade, isso não é tão difícil quanto parece. Na internet é bem fácil encontrar as instruções. Bem, é pouco provável que essa dupla possa ser deixada sem a companhia de um humano adulto. Esses dois com certeza chamam a atenção, afinal, um cachorro passeando com uma criança definitivamente atrai dezenas de olhos curiosos. Como você já percebeu, os primatas gostam muito de copiar os humanos, e parece que eles adotam só os hábitos realmente úteis. Um momento incrível foi filmado em um zoológico japonês. Um orangotango adulto limpando o rosto com uma toalha, como um humano. E ele não apenas limpa o rosto, mas molha a toalha na água, torce e depois coloca de novo no rosto para se refrescar. Sim, o verão no Japão estava muito quente e esse orangotango definitivamente sabe bem como fazer compressas frias. O segundo orangotango, que é menor, observa atentamente as ações do primeiro e tenta enxaguar as mãos na água, mas ele gosta mais da toalha. No entanto, o animal maior não a divide com o pequeno, afinal isso é algo que ele usa muito. O melhor de tudo é como o macaco adulto remove cuidadosamente a água das pedras, embora ele mesmo as tenha molhado ao torcer a toalha. Bem, mas se está molhado, tem que secar mesmo, né? Enquanto um orangotango aprendeu a fazer compressas úmidas, esse outro está se esforçando para aprender a arte de lavar roupas. Esses primatas são realmente muito parecidos com os humanos. Não é de surpreender que a palavra orangotango em malaio signifique homem da floresta. Neste vídeo, filmado no Centro Lickey de reabilitação de orangotangos, vemos um animal adulto com um bebê nas costas que decidiu observar um homem lavar roupas. E parece que esse simples trabalho doméstico impressionou tanto o orangotango que ele decidiu participar. Afinal, uma ajudazinha não faz mal para ninguém, certo? Precisamos reconhecer que ele não fica nem um pouco atrás do humano. Olha só, todas as técnicas são seguidas. Vocês sabiam que na natureza os orangotangos têm medo da água e não chegam perto dela? Pois é, essa é mais uma prova do quão rapidamente eles adotam um modo de vida humano. Ao contrário de muitos outros seres vivos que já mencionamos no vídeo de hoje, os gatos não se parecem muito com as pessoas. Sim, eles são incrivelmente fofos, mas têm muito pouco em comum com os humanos. Porém, há algumas exceções, como esse gato chamado Meju. Por alguma razão desconhecida, essa coisinha fofa se senta exatamente como uma pessoa, e ninguém sabe o porquê. Talvez a mãe dela não a tenha ensinado essa simples habilidade, que é a arte de sentar como um felino. Mas não dá pra negar que é muito engraçado ver a Meju assim. Olha, ela parece com sua avó assistindo seu programa favorito de TV. No entanto, não aparenta estar muito contente com o que está acontecendo.
Esse Springer Spaniel inglês se chama Jess e faz muito mais do que cuidar das ovelhas na fazenda do seu dono. Esse cachorro incrível também alimenta os cordeiros órfãos, segurando a mamadeira de leite com a boca. Jess cuida de 4 bebês que não podem ser alimentados pela própria mãe. A dona do Jess conta que ela só ensinou o cachorro a segurar a mamadeira e que ele fez todo o resto sozinho. Ele ajuda a cuidar dos cordeiros desde que era um cachorrinho ainda adolescente e parece que ele faz isso muito bem. Bem, já descobrimos que vários primatas modernos podem se comportar de maneira muito similar às pessoas, mas mesmo assim eles continuam sendo animais, e um claro sinal disso é que eles têm medo do fogo, não é mesmo? Esse é o Kanzi, um chimpanzé pigmeu macho conhecido como macaco gênio. Dizem que em termos de inteligência, Kanzi é comparável a uma criança de 2 ou 3 anos de idade, e faz sentido, afinal esse chimpanzé tem habilidades incríveis para aprender idiomas. Atualmente ele é capaz de reconhecer mais de 200 palavras, o que é muito para um animal. Mas o talento de Kanzi não para por aí, ele também é capaz de fazer fogo, ou seja, juntar galhos para fazer uma fogueira e usar fósforos corretamente para obter o resultado esperado. Não temos certeza de que uma criança de 3 anos conseguiria fazer isso, mas não recomendamos que vocês tentem verificar. Mas o Kanzi não só sabe fazer uma fogueira, ele também assa marshmallows, depois de tê-los colocados em um palito, um animal simplesmente incrível. Você sabia que os chimpanzés podem não só sorrir, mas também gargalhar como os humanos? Com pequenas diferenças devido às características anatômicas, é claro. Durante muito tempo acreditava-se que o riso humano vinha das caretas de medo de nossos ancestrais, e elas não tinham absolutamente nada a ver com o bom humor. Mas estudos recentes mostraram que os cientistas estavam errados. Além de sorrir, os chimpanzés também gargalham quando experimentam emoções positivas. Os sorrisos não significam medo ou subserviência, como se acreditava antes. Parece que quanto mais semelhanças procuramos entre chimpanzé e humanos, maior a probabilidade de realmente encontrá-las. A propósito, muito provavelmente, o riso surgiu entre os povos antigos como parte de jogos e com o tempo se tornou parte integrante da nossa vida. Macacos não andam eretos, isso se deve à estrutura de seus esqueletos e músculos. Ao longo da evolução, nossos ancestrais distantes aprenderam a se endireitar, mas desde então isso acontece apenas por curtos períodos de tempo. Ou seja, um primata pode ficar em pé, mas ele acabará se curvando e parecendo, bem, com um macaco. Mas as coisas são diferentes com esse gorila chamado Amban. Esse animal que vive em um parque de vida selvagem em Port Lympne, no Reino Unido, gosta de andar em pé. Os funcionários do parque dizem que isso permite ao gorila olhar ao seu redor e localizar comida. Mas então, por que os outros gorilas não fazem isso? Talvez a razão disso seja o fato de que Amban nasceu e foi criado em cativeiro. Provavelmente o pai de Amban também andava muito em 2 patas. Os cientistas acreditam que o pai de Amban poderia ter começado a vida como um animal de estimação e aprendido a ser bípede. Amban, por sua vez, simplesmente aprendeu as habilidades com seu pai. Ou pode ser que essa seja uma característica genética que foi herdada sem nenhum treinamento. De qualquer forma, é muito cedo para se preocupar com o futuro, como no planeta dos macacos. É muito cedo. Na internet você pode encontrar muitas explicações simplificadas da teoria da evolução, como por exemplo o macaco se tornou humano quando pegou uma pedra e a usou como ferramenta. Bem, se isso for verdade, esse pequeno macaco prego de cara branca de um zoológico na província de Henan, na China, está um passo mais perto de conseguir pedir um café no Starbucks. O que aconteceu foi o seguinte: este macaco encantador afiou uma pedra e depois tentou usá-la para quebrar um vidro. Ou seja, não foi apenas um golpe acidental, mas uma fuga cuidadosamente planejada. O animal conseguiu alcançar o seu objetivo após várias tentativas. O resultado inesperado assustou o macaco e ele pulou abruptamente para longe do vidro quebrado, mas depois voltou e até tocou a sua obra de arte. A parede transparente não quebrou completamente, afinal os vidros dos zoológicos são temperados, então o macaquinho não conseguiu escapar, apesar do esforço. Mas a tentativa não foi nada mal. Dali em diante, para evitar problemas, todas as pedras foram removidas de sua jaula. Segundo os funcionários do zoológico, esse macaco é mais esperto do que os outros que moram com ele. Ele é, por exemplo, o único que usa ferramentas para partir as nozes.
Ei, amigão! Você quer conhecer algumas tecnologias novas e uns gadgets legais? Sua mente já está no futuro? Você adora máquinas enormes e não pode imaginar sua vida sem robôs? Então dê uma olhada no Tech Zone e veja um monte de vídeos sobre essas coisas. Ficou interessado? Ótimo! O link está na descrição.